Tudo posso naquele que me fortalece. Poucos textos das Sagradas Escrituras têm sido tão mal compreendidos e tão mal aplicados como Filipenses 4:13. É sobre isto. Bem-vindo à quarta aula da série Os Desafios da Pregação. E hoje vamos falar sobre a pregação inebriante. Vamos caracterizar e compreender o que vem ser uma pregação conceituada como pregação inebriante. Se você não assistiu às outras aulas, quero convidá-lo a fazer isto. Inclusive na aula terceira ou na terceira aula, nós tratamos do assunto sobre pregação impressionista. E hoje vamos trabalhar sobre a pregação inebriante. Se você tem sido edificado por este conteúdo, se aquilo que nós estamos trazendo tem, de alguma forma, ajudado você a amar mais a palavra de Deus, a desejar conhecer mais da palavra de Deus, se os seus olhos têm sido abertos para uma compreensão melhor do texto sagrado, deixa aqui o seu comentário. Sim, isto é importante para que possamos saber que estamos no caminho certo. Então, vamos à quarta aula. Tudo posso naquele que me fortalece. Possivelmente você já viu esta frase ou este versículo escrito em algum lugar, na parede de um estabelecimento comercial, no vidro traseiro de um carro, ou mesmo lá na meira de um caminhão. Acontece que muita gente utiliza esse texto como uma espécie de mantra, como uma espécie de confissão positiva, como uma espécie de amuleto. E por que acontece isso? Porque esse texto, muitas vezes, ele é tirado do seu contexto. Pelo fato das pessoas não lerem o que vem antes e o que vem depois, acabam fazendo uma interpretação e uma aplicação errada do que o texto traz, do que o texto verdadeiramente quer dizer. E a gente sabe que texto tirado do seu contexto acaba criando ou gerando pretexto. E a pregação inebriante, ela vai nessa esteira, ela está dentro dessa compreensão de que as pessoas olham para o texto, mas já tem uma ideia pronta a respeito dele e, portanto, não permite que a verdade que está no texto, que já foi revelada pelo Espírito Santo, lhe fale ao coração. Portanto, é preciso estudar o texto de uma forma profunda, repetida e meditar nesse texto para que possamos saber o que o Espírito Santo escreveu e deixou para a igreja. Quando a pregação é inebriante, quando sobrepomos nossas paixões, nossos planos e nossas perspectivas mais profundas ao texto bíblico, é quando a gente vai para o texto já com a ideia formada. Acontece que muitas vezes a gente tem um tipo de pensamento ou quer falar sobre determinado assunto, porque o assunto subiu à nossa mente, subiu ao nosso coração, e a gente vai para o texto bíblico apenas buscando um texto para apoiar aquilo que nós já estamos pensando. Você entendeu? É por isso que o nome inebriante, o autor que trouxe esse conceito, inclusive, ele faz uma analogia a respeito de alguém que está embriagado e está usando o poste apenas para se apoiar nele e não para usufruir da iluminação que o que o poste está lhe oferecendo. Então, um pregador ou alguém que traz uma mensagem caracterizada como uma mensagem inebriante, é porque ele foi para o texto já com a ideia pronta, já com o pensamento pronto. Ele não permitiu que o texto falasse ao seu coração. Ele vai sobrepor o texto, a verdade do texto, com as suas ideias, com as suas expectativas, com as suas paixões, com os seus planos. Neste momento, a Bíblia serve apenas como um apoio para aquilo que a pessoa quer falar ou para aquilo que a pessoa acha que a Bíblia está falando. E nós devemos sim evitar esse tipo de pregação a todo custo. O que caracteriza uma pregação inebriante? O pregador usa a Bíblia como apoio para dizer o que ele tem em mente e não o que a Bíblia diz. Então, a pregação ela é construída sobre aquilo que o pregador pensou de antemão. Ele imaginou, ele analisou uma situação, às vezes é um contexto que ele está vivendo, ou um contexto de outras pessoas, ele olha para aquela realidade e quer trazer
uma mensagem que vá de encontro a esta realidade. E algumas vezes ele vai, sim, colocar essas ideias no texto bíblico e vai acabar dizendo o que o texto não diz. Entende? Então a Bíblia não passa mais do que algo em que o pregador vai simplesmente se apoiar e ele vai desprezar a verdade que o texto está lhe dizendo. O que ele pensa sobre o texto é o que domina a sua mensagem, não é o que o texto diz. Você entende? Não é o que o texto está dizendo que vai dominar a mensagem, mas é aquilo que o pregador pensa sobre o texto. Ele pensa sobre aquilo que o texto está dizendo. Outra característica, a mensagem é usada para manipular as pessoas a agirem de acordo com os objetivos do pregador. Então acontece que algumas vezes o ministrante, seja o líder, o pregador, o dirigente, ele vai trazer uma mensagem para a sua congregação e ele quer levar aquelas pessoas a agirem de alguma forma e ele já traz um pensamento pronto e vai apenas buscar algum texto na Bíblia para apoiar aquilo que ele já está pensando. E algumas vezes ele vai tomar um texto que não está dizendo absolutamente nada daquilo que ele está pensando. E isso é caracterizado como uma pregação inebriante. Olha, alguns de nós, mesmo sem perceber, temos sido pregadores desse tipo. Eu confesso que algumas vezes, talvez muitas vezes, eu preguei desta forma. Eu utilizei o texto apenas para apoiar aquilo que eu já queria dizer na minha pregação. E isto precisa ser evitado. Nós não podemos, de maneira nenhuma, dizer o que a Bíblia não diz. A gente precisa ser fiel ao texto. A gente precisa ser fiel ao que já foi revelado pelo Espírito Santo na sua palavra. Olha o que David Helm diz. A melhor posição do pregador é permanecer submisso ao texto bíblico, pois é a Bíblia e não o que nós pregamos, que é a palavra do Espírito. A palavra do Espírito já está no texto. Nós só precisamos ler e ler muitas vezes, e meditar, e refletir, e fazer a exegese do texto, utilizar as ferramentas de hermenêutica para fazer a interpretação e a partir daí construir o nosso sermão e trazer ele à congregação. Hebreus 13:7 diz que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Veja o que o texto está dizendo. A Bíblia é a voz do Espírito Santo. A própria Bíblia já é a palavra do Espírito Santo. João 6:63 diz que Jesus, num dos seus sermões, ele disse que as suas palavras eram espírito e vida. Ele disse, as palavras que eu vos falo é espírito, ou são espírito e vida. Então é a Bíblia que é o Espírito. A Bíblia é a voz do Espírito, é a palavra do Espírito. Não aquilo que está na cabeça do pregador, não aquilo que está na nossa cabeça. Então nós precisamos ter cuidado para não estarmos pregando esse tipo de pregação. Precisamos ser fiéis. Sim, nós precisamos ser fiéis ao texto e dizer aquilo que o texto diz, aquilo que o Espírito já disse no texto. Mais uma vez, David Helm, ele diz o seguinte, não somos livres para fazer o que quisermos com a Bíblia. Ela é soberana e deve vencer sempre. Percebe? É a Bíblia que precisa nos dominar. É a palavra de Deus que precisa dominar a mensagem. É ela quem é soberana, não somos nós. É a Bíblia e nós não podemos fazer o que quisermos com o texto. A gente não pode interpretar o texto ao nosso bel prazer. Nós não podemos interpretar o texto bíblico com os nossos achismos. Ah, eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu imagino que é assim. Outra coisa grave que algumas vezes nós cometemos é repetir aquilo que outros dizem a respeito do texto. Muitas vezes a gente não tem o cuidado de examinar, sim, de sermos bereanos, não é? Você já deve ter lido lá em Atos dos Apóstolos que quando Paulo pregou aos bereanos, diz o texto que enquanto Paulo estava falando, os bereanos iam verificando nas escrituras se eram exatamente assim como o apóstolo estava dizendo. E Paulo não ficou aborrecido com isso, pelo contrário, ele teve os bereanos em maior consideração, em maior conta do que os outros crentes, os de Tessalônica, por exemplo. Então, o exemplo dos bereanos precisa ser o nosso exemplo. Acontece que algumas vezes a gente escuta uma mensagem e na mensagem é dita algumas coisas que nos impressionam e a gente simplesmente sai repetindo sem analisar o texto. Nós somos convidados a examinar as escrituras e a conferir se aquilo que o pregador está pregando está realmente de acordo
conquistar na palavra de Deus. Isto é fazer a exegese do texto, isto é se preocupar com a verdade das Sagradas Escrituras. Então eu quero nesta aula concluir dizendo que o intuito desta série, não é fazer com que você faça uma correta interpretação da palavra de Deus. É claro que nós estamos apenas nessa parte teórica, virá outros conteúdos, sim, a gente vai ter alguns conteúdos onde vamos fazer aulas práticas. Por isso é importante, se você ainda não assistiu às demais aulas, você assistir a primeira, segunda, terceira aula e se inscrever no canal, se você não é inscrito, para você poder receber as notificações desse conteúdo. Nós estamos preparando um material bastante interessante e vem por aí algumas práticas a respeito de como a gente pode interpretar melhor o texto, ou como podemos interpretar o texto corretamente. Então o intuito dessas aulas é fazer uma correta interpretação, te ajudar a fazer uma correta interpretação do texto bíblico. Também melhorar a preparação do seu sermão. Porque quando você interpreta o texto usando as ferramentas de interpretação, você consegue escrever a sua pregação de uma forma mais assertiva, mais acertada. O seu sermão fica melhor preparado. E, portanto, o terceiro objetivo, pregar a mensagem com segurança. A causa das inseguranças nos púlpitos é justamente essa parte que deve vir antes. A leitura demorada, a leitura insistente, a leitura do texto por muitas vezes, e detalhe do seu contexto, mais uma vez, não podemos pegar textos isolados e pregarmos. A gente precisa ter o cuidado de ler o contexto, o que vem antes e o que vem depois do texto, porque somente assim a gente tem uma melhor compreensão. E vai evitar que nós estejamos trazendo mensagens inebriantes, ou seja, usando a Bíblia apenas como um apoio para aquilo que a gente quer dizer. Então, pregar a mensagem com segurança é o resultado exatamente desses dois pontos primeiros aqui. E depois, aplicar a mensagem de forma correta e bíblica, porque este é o propósito. E quando a mensagem é aplicada de forma correta e bíblica, a transformação que a palavra de Deus faz acontecerá. As pessoas serão transformadas, as pessoas serão mudadas a partir da compreensão daquilo que você está pregando. Então, a todo custo, precisamos evitar tanto a pregação do tipo impressionista, estudado na aula 3, como a pregação do tipo inebriante que nós acabamos de estudar. A Bíblia não pode ser usada como um amuleto, a Bíblia não pode ser usada como um mantra, a Bíblia não pode ser usada como um objeto de proteção ou outro qualquer objetivo. A Bíblia não pode ser usada como um apoio àquilo que nós queremos dizer. Ela é a palavra de Deus, portanto soberana, está sobre nós, e nós precisamos ser fiéis ao que o texto está dizendo, mesmo que aquilo vá nos desagradar, mesmo que aquilo vá nos confrontar, mesmo que aquilo que a Bíblia diz vai nos corrigir, nos colocar no caminho. Esse é o objetivo. Não podemos ser infiéis ao texto. Um pregador precisa ser fiel ao que o texto bíblico está dizendo. Então, agradeço por ter assistido esta aula. E as próximas aulas trarão melhores e maiores conhecimentos a respeito deste assunto. Se você ainda não curtiu, se você ainda não comentou e se você ainda não compartilhou, eu quero pedir para você fazer isto. É o chamado triplo C: curtir, comentar e compartilhar. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se para receber as notificações, porque este canal vai trazer estes conteúdos e nós temos outros materiais para ir aprimorando o nosso conhecimento. Deus abençoe sua vida, Deus te faça prosperar e que você ame de todo o seu coração a palavra de Deus e que ela domine sobre sua vida, domine sobre você. Deus te abençoe.